Oi pessoal, hoje vamos falar sobre interpretação de texto. Muitas pessoas têm dificuldade sobre esse assunto e é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá! O foco do vídeo de hoje é para que você aprenda a ver algumas pegadinhas nas questões de interpretação de texto. A primeira é generalizar afirmações do texto. Exemplo, tem um texto lá, certo? E em uma das afirmativas vai ter uma generalizando. Ocorreu um fato com uma pessoa e em uma das alternativas vai estar falando que ocorreram com todas as pessoas, ocorreram com a maioria das pessoas. Isso já não é verdade e isso pode te induzir ao erro. Então é sempre importante ficar atento às generalizações das informações. Se disser todas, você tem que conferir no texto se realmente foram todas, porque isso pode ser uma pegadinha, ok? A segunda pegadinha é em relação a fazer a pessoa mal interpretar as ideias. Como assim, Bruno? Bom, o texto induz algo, certo? Transmite algo, e a pessoa, ao interpretar o texto, tira informações equivocadas a mais. O texto fala algo até um ponto, você interpreta e acha que é isso a mais. E aí, nas alternativas sempre tem aquela alternativa que a maioria das pessoas pensa e é errada, certo? Então, ocorre muito de o texto ir até um ponto, a pessoa interpreta o texto e acha, não, isso aqui tem um pouquinho a mais, eu acho que é isso aqui. E aí se equivoca a partir da interpretação do texto. Tem aquela opção onde ele acha que está certo, mas não está, é uma pegadinha, ele marca e erra a questão. Depois, ao ler o texto de novo, ele vai ver que a resposta correta somente fazer referência ao ponto do texto, não tinha nada de uma informação a mais. Então fique bastante ligado a isso. Interprete o texto como ele é. Não pense, como o nome já diz, interpretação de texto. Você não vai pensar um pouco a mais. A resposta vai estar no texto, certo? Outra pegadinha é descontextualizar trechos ou texto. Como assim? Existem alguns textos que são de épocas, então você tem que interpretar ele lembrando da época que o texto é. Algumas palavras podem até não ser mais usadas no nosso cotidiano, então tem que ter toda uma interpretação antes do texto, para saber quando o texto foi escrito e de onde foi escrito também, porque aí entra as figuras de linguagem, entra a ironia, você tem que interpretar que o autor está fazendo ironia e por ser, por exemplo, texto de época, muitas vezes não dá para reconhecer, certo? Então é um ponto a ficar atento, a descontextualização de alguns trechos. E por último, é em relação aos valores pessoais e a interpretação de texto. O texto que você vai ler é a visão do autor. Muitas pessoas não conseguem distanciar seus valores pessoais da interpretação do texto. E, com certeza, tem lá nas opções da questão uma que vai se encaixar no que a pessoa pensa. Porque quem fez a questão sabe que tem muita pessoa que não consegue distanciar essas duas coisas. Ao ler o texto, você tem que pensar de acordo com o texto. Se o que o texto fala fere alguma crença, por exemplo, que você crê, ou algum valor, infelizmente você vai ter que interpretar o texto daquela maneira e responder a questão daquela maneira, independente se fere ou não algum valor pessoal seu, certo? Então fique atento a isso, não vá por algo que você acredita e que no texto não é que você acredita, porque o que vale é o que o autor falou no texto, certo? Então interprete com a visão do autor. Uma dica para terminar, para você realmente saber se está interpretando o texto bem, você explique ele para alguém, porque a melhor maneira de saber se você entendeu o texto é explicando para alguém, ok? Então é isso, obrigada a você que assistiu até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, é isso, tchau!